Opa, aqui é o Érico. E as chances são que se você pedir para qualquer empreendedor completar a seguinte frase: eu queria ter mais e espaço em branco, completar esse espaço em branco, eu queria ter mais, e eu sou capaz de apostar as minhas fichas, vamos dizer assim, que a maioria das pessoas iam falar, a maioria dos empreendedores iam falar: eu queria ter mais tempo, e uma outra grande maioria ia falar: eu queria ter mais dinheiro. E eu acredito que, na verdade, essas pessoas não querem nem mais tempo, nem mais dinheiro, elas querem mais felicidade de um jeito ou outro. E nesse vídeo eu vou te falar como você pode ser 20% mais feliz nos próximos 20 dias. Eu vou primeiro explicar como é que eu cheguei nessa conclusão de como eu consegui ser 20% mais feliz sem ter mais tempo, sem ter mais dinheiro. E vou explicar como é que eu consegui chegar nisso. Basicamente, eu estava num grupo de pessoas extremamente de sucesso, E uma dessas pessoas levantou nesse grupo. Era uma pessoa que tinha faturado aí seus 7 dígitos, múltiplos 7 dígitos, tinha conseguido muitas coisas que muitas das pessoas que estão me assistindo aspirariam ter. E eu conheço essa pessoa já há uns 5 anos, eu vi a trajetória dela do zero, não do zero, mais ou menos do zero, até ela chegar onde ela chegou. E ela tem 28 anos e ela foi fazer o aniversário dela e ela estava dividindo com um grupo de amigos, né, que naquele momento que ela ia fazer o aniversário dela, ela olhou para trás, essa pessoa olhou para trás e falou assim: nossa, o que eu atingi na minha vida? E na visão daquela pessoa não tinha sido muito. Claro que ela tinha atingido algumas coisas, mas na visão dela não tinha sido suficiente. E naquele momento, quando ela teve essa realização que os 20 e tantos anos da vida dela, inclusive quando a gente fala 28 anos, hoje em dia eu tenho 37, eu olho para a pessoa que fala 28 anos como uma coisa muito, muito grande, eu olho, meu Deus, a gente olha e pensa que é pouco, né? Mas enfim. E ela olhou para os 28 anos, não tinha atingido nada, ou na visão dela nada, e ela estava triste, ela chegou até a se emocionar e chorar. E falou que ia ser diferente. Aí uma outra pessoa que estava nesse grupo entende muito de cérebro. Passou a vida dela, na verdade é uma mulher, estudando cérebro e, enfim, com pesquisadores neurológicos e aquela coisa toda. E ela implicou para essa outra pessoa, né, assumiu e falou assim: cara, na verdade, claro que você atingiu muita coisa na sua vida, mas talvez o seu critério para falar que uma coisa vale a pena ser notado, vale a pena ser reconhecida é muito alto, você está num critério muito alto. E as chances são que vão ser muitas raras vezes onde você vai conseguir bater essa marca aí do seu critério quando você tem uma barra tão alta para sentir que uma coisa vale a pena dizer que, nossa, eu atingi isso, não é simplesmente uma coisa pequenininha. E ela começou devagar e explicou uma coisa muito interessante, explicou que o cérebro da gente é interessante. Se a gente tirar uma foto do nosso cérebro, a gente consegue, se um pesquisador tirar uma foto do meu cérebro agora, ele consegue mais ou menos saber o que eu estou sentindo, porque ele tira uma ressonância magnética e o cérebro acende algumas partes. Por exemplo, então se eu sentir ódio, as chances são que se eu tirar uma foto do meu cérebro, algumas partes vão estar acendidas, e o pesquisador tem uma noção que eu estou sentindo ódio sem eu falar de ódio. Se eu sentir, por exemplo, desejo sexual, vai acender outras partes. Se eu sentir amor, vai acender outras partes. Se eu sentir raiva, vai acender outras partes, aquela coisa toda. E ela falou que é o seguinte, uma coisa muito interessante, que alguns dos sentimentos conseguem se cruzar. Por exemplo, ódio e amor, quando você tira a foto, parece que acende as mesmas partes. Ela fala que, por exemplo, às vezes tem alguns sentimentos que parecem ser completamente opostos, como chorar e rir, mas é muito fácil de chorar e rir. Muita gente até fala que chorou de rir. Ou uma pessoa está chorando muito, não sei se já presenciou, uma pessoa está chorando muito, de repente, no meio daquele choro, ela começa a dar uma risada. Já aconteceu isso com algumas amigas minhas, e ela chorava rindo, você não sabe se está rindo ou se está chorando. Enfim, mas alguns sentimentos, eles são completamente mutuamente exclusivos. Então, segundo ela, gratidão, quando você sente gratidão, você acende algumas partes do seu cérebro, e quando você sente depressão ou ansiosidade, você acende outras partes do cérebro. E quando você acende gratidão, quando você está no estado de gratidão, você não está necessariamente em depressão, é difícil você estar nos dois. Então, isso se você está depressivo, chances são que você não está muito grato, e se você está
depressivo, se você está grato, você necessariamente não está acendendo naquele exato momento a parte da depressão. E ela achava que ele estava de alguma forma com uma espécie de ansiosidade e depressão, apesar de ter atingido tudo. E ela falou ainda mais, ela falou, cara, que massa, olha só. O cérebro é o seguinte, ele é um músculo, e se você treina por muitas vezes acender uma certa parte do seu cérebro, então se você treina, por exemplo, exercícios matemáticos, por melhor ou pior que você seja em matemática, com o tempo, aquela parte do cérebro que faz o processamento matemático, as reações químicas, elas ficam mais fáceis, a via fica mais, enfim, você tem facilidade, é normal. Então o cérebro é um músculo, sim. Se você treina a sua memória, por exemplo, a chance são que, se fizer exercícios, a chance são que você vai ter mais memória, basicamente isso. E ela falou assim, então o que ela chegou pra gente e propôs que a gente treinasse? Gratidão. Se a gente treinar gratidão, as chances são que a gente vai ter menos estresse, menos depressão, menos ansiosidade, independente da situação que a gente está vivendo. E aí, bom, enfim, a gente terminou aquela conversa, um outro amigo meu falou assim, nossa, que interessante, faz um tempo que eu estou usando uma app que chama The 5 Minute Journal, que é uma app que permite, uma app que simplesmente você faz um jornal, né, em inglês chama journal, uma agenda, um caderninho de anotações, e você acorda e todo dia você escreve 3 coisas que você é grato por, né, 3 coisas que você se sente grato, e 3 coisas que ia fazer aquele dia fantástico, e no final do dia você até completa 3 coisas que aconteceram naquele dia que foram boas, enfim, tem algumas coisinhas a mais, mas é uma coisa que demora menos de 5 minutos. E ela falou assim, cara, se você fizer isso por muito tempo, você vai acender essa parte do seu cérebro, esse músculo do seu cérebro vai ficar afiado, chances são que você vai sentir mais feliz. Tá aí eu, achei muito interessante aquela conversa e comecei a fazer, foi muito interessante. Baixei a app, na verdade você não precisa de app, né? Mas com a app é mais fácil, sou um cara que adora a app, então baixei a app. E pelos últimos mais ou menos, acho que 20 e alguma coisa dias, eu tenho feito meu jornal, todo dia eu tenho escrito alguma coisa que eu sou grato. E o mais interessante é que você não precisa ser uma coisa que seja Érico, fiz um super lançamento. Não, pode ser uma coisa simples como hoje eu dei um beijo no meu filho, hoje eu passei um tempo com meu filho, hoje eu completei aquele objetivo que eu queria, hoje eu respiro. E bom, fiz isso. E o mais interessante é que durante os últimos dias umas coisas surreais estão acontecendo comigo. Ontem mesmo, por exemplo, eu estava no dentista, tinha 2 cáries, uma em cima e embaixo. O dentista vira para mim e fala assim, Érico, vamos fazer o seguinte, a cárie de cima estava super superficial, vamos tentar fazer sem anestesia, e a cárie de baixo eu acho que a gente vai ter que fazer com anestesia, mas a de cima, e senão eu vou anestesiar a sua boca inteira, você vai ficar com a metade da boca, eu acho que vai valer a pena você. Então vai ter uma dorzinha, mas eu acho que vale a pena você segurar. E eu estava lá sentado naquela cadeira do dentista, e quando ele começou a fazer a obturação de cima, eu senti uma pequena dor, nada de morrer não, mas era uma coisa extremamente não confortável, principalmente com um barulhinho daquele zzz, aquela coisa toda, a mulher com aquele cano na minha boca, e enfim, será que vai doer mais, será que não vai? E uma coisa surreal aconteceu comigo. O Érico de antes, vamos dizer assim, antes desse exercício, provavelmente já está assim, cara, antes disso, né, se eu não tivesse feito esse exercício, por esse tempo eu ia estar assim, meu Deus, pelo amor de Deus, estou aqui no dentista, devia ter passado fio dental, PQD, eu sempre falo que eu vou passar fio dental, mas não passo fio dental, devia ser igual o Romualdo. Para quem não sabe, Romualdo Cronenberg, se você digitar aí, ele passa fio dental mesmo, passa fio dental até na cachorra dele, e eu acho isso incrível, e eu sempre resisto a passar fio dental, e aí eu tava na vista, eu devia estar, e aí ao mesmo tempo, falando, nossa, eu tô aqui no dentista, esse negócio não vai acabar logo, minha cabeça, provavelmente minha boca vai ficar assim, será que eu vou conseguir gravar o vídeo, será que eu vou conseguir falar com todo mundo no Skype, será que a Nala, nossa integrante da equipe, tem tudo que ela precisa para, enfim, preparar o que ela precisa fazer para a semana que vem eu tô indo pro Brasil, e aquela coisa, aquela ansiedade, mas eu não estava sentindo assim, e no meio daquela dor eu estava sentindo diferente, no meio daquela dor, é surreal isso, tá? Eu estava sentindo o seguinte, nossa, Érico, como você é um cara privilegiado, como você está agradecido, você está aqui sentado, sentindo dor, mas olha como é que são as coisas. Eu sou muito privilegiado, sou muito grato pelo fato de simplesmente poder ter
perguntado a um amigo, eu estou no momento aqui em Barcelona, perguntado a um amigo sobre o melhor dentista que ele podia me recomendar, e na verdade essa amiga recomendou um dentista super legal. Estou aqui nesse dentista cheio de máquinas, tem uma televisão de 20 polegadas na minha frente, onde o cara faz a obturação colocando uma câmerazinha no meu dente, então assim, vê muito mais, uma coisa tecnologicamente muito boa. Não sei quanto que esse dentista vai custar, mas se independente do que custar, não vai ser um problema para mim. Eu sou muito grato de poder estar simplesmente assim, e eu sei que na verdade a maioria das pessoas não é assim. Uma semana para trás eu estava em Vegas, me divertindo com meus top afiliados, fazendo network, me divertindo, aprendendo. Estava um calor incrível, 46 a 49 graus, nunca passei isso, e tinha gente do lado de fora pedindo dinheiro. Eu falei, meu Deus, eu dentro de um hotel 5 estrelas, e enfim. É engraçado isso, porque eu estava sentindo grato, eu estava naturalmente sentindo grato, sem me forçar a sentir grato, numa cadeira de dentista sentindo dor com um cara com uma broca no meu dente. E naquele momento eu percebi que o meu músculo da gratidão estava muito sensível, isso é, ele estava acendendo até na cadeira do dentista. É muito interessante isso. Eu parei para perceber que eu tenho muito mais gratidão por ter a família que eu tenho, por ter a saúde que eu tenho, enfim. E o fato é que esse músculo estava acendendo. É engraçado. Talvez se eu não tivesse treinado tanto esse músculo nesses últimos dias, eu não estaria tão assim grato, ao invés de estar depressivo, ansioso ou estressado. E é por isso que eu acho que se você fizer esse jornal, se você fizer esse exercício que eu estou fazendo, a chance são que pode ser que você tenha um resultado relativamente parecido com o meu, e pode ser que você tenha a ficar 20% mais feliz. Então é isso aí, se você estivesse lá atrás, fosse meu filho e às vezes eu gravo esses vídeos pensando no meu filho mesmo, que algum dia ele vai poder ver esse vídeo, eu falaria para você e para o meu filho o seguinte: cara, hoje pega um caderno, se você não tem, enfim, celular ou smartphone, ou se você tem um smartphone, baixa uma app que chama The 5 Minute Journal, preencha essa app todo dia, coisa simples, vai exercitar um músculo que vai fazer a sua qualidade de vida aumentar. Para mim, quanto? Por que 20%, Érico? Sei lá, é o que eu sinto agora, eu não acredito que vai ser um elixir que vai, sei lá, transformar a sua vida, vai fazer, não, mas vai realmente fazer você sentir, a chance são que se você reagir como eu reagi, a chance são que você vai se sentir mais feliz, mesmo sem mais dinheiro e mesmo sem mais tempo. E se você for parar para pensar, por que você faz o que você faz? Tem muitas coisas, tem a sua missão por fora, mas no final das contas, eu alucino fortemente que você quer ser feliz. E se você quer ser feliz, sei lá, exercita o músculo que de alguma forma ou de outra propicia essa felicidade para fazer o seu trabalho ficar mais fácil ao invés de mais difícil. Essa é a sacada de hoje. Parei um pouquinho aqui, eu estava levando meu filho para brincar. Ele deixou eu gravar esse vídeo, a chance são que se ele não deixasse, você ia ver isso. E se você gostou dessa sacada, clica gostei, se você não gostou, clica não gostei se você não gostou. Aqui embaixo eu vou deixar o link da app que eu uso para fazer esse journal em inglês, ou essas anotações que fazem. E eu convido você a fazer isso por 20 a 30 dias seguidos e checar o resultado e me dizer se para você ficou 20% mais feliz também. Um grande abraço, assine o meu canal do YouTube se você quiser ser notificado por mais vídeos desse. Não esqueça de visitar minha página de Facebook, mas mais importante, assine o canal do YouTube e deixe um comentário. São os seus comentários que patrocinam esses vídeos para você. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.